encontro de hoje vai ser um pouco diferente dos demais encontros que a gente viu nas últimas semanas. O encontro de hoje está lá em Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 45. A história começa com o anjo Gabriel chegando até Maria e contando para ela boas novas. Ele diz para ela que ela daria à luz a um filho e esse filho seria o Filho de Deus. Na cabeça de Maria, essa ideia era completamente diferente de qualquer coisa que ela poderia esperar naquele momento. O anúncio que o anjo deu para Maria dizia respeito a um anúncio miraculoso, não só porque ela era virgem, mas também porque o que seria implantado dela tinha uma natureza divina, era o próprio Deus. E Maria, que era muito jovem e provavelmente era muito pobre, existem evidências que mostram que ela e José eram da classe mais pobre dos mais pobres daquela sociedade. Porque alguns capítulos mais para frente mostram que eles foram até o templo para a circuncisão de Jesus e eles entregam apenas 2 pombas. E essa oferta era a menor das ofertas, que era o mínimo das ofertas que poderia ter sido feita naquela época. Então Maria era jovem, ela estava noiva, engravidada agora, tinha acabado de engravidar e ela também era muito pobre. Então eram várias coisas que poderiam ser muito inconcebíveis naquele momento, mas diante dessa situação, Maria faz 4 coisas que a gente pode aplicar nos nossos dias atuais. A primeira delas é pensar. Maria usa o seu poder de raciocínio. No texto, isso está lá no versículo 29, que diz assim: mas, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Essa expressão, começou a pensar, no grego vem de deologístico, que significa colocar em prática o seu raciocínio, pensar com intensidade. Então, Maria pensa em quem que estava falando com ela e no que aquele ser estava falando para ela. Ela coloca em prática a atividade de raciocínio. Foi tão difícil para ela essa compreensão quanto pode ser para a gente nos dias atuais. Porque compreender o Evangelho nem sempre é tão simples. Essa ideia de que o Deus encarnado entrou em uma mulher virgem e veio ao mundo para nos resgatar, ela é inconcebível para muitas pessoas. A gente precisa do Espírito Santo para compreender isso inteiramente. A segunda coisa que Maria faz é expressar suas dúvidas. Então, depois que o anjo falou para ela que ela daria à luz a um filho, Maria volta para ele dizendo assim no versículo 34, como acontecerá já que sou virgem? Ora, a ciência naquela época não era tão avançada quanto hoje, mas Maria já sabia que ela só poderia engravidar se ela tivesse tido alguma relação sexual, o que não era o caso. Então Maria faz essa dúvida e é uma dúvida sincera. E o mais lindo de ver é que depois dessa dúvida, a afirmação que o anjo faz para ela é uma das afirmações que mais tem sustentado os cristãos ao longo desses milhares de anos. Porque o anjo vira para ela e diz assim, porque para Deus nada é impossível. Isso está lá no versículo 37. Essa expressão, ela está desse jeito apenas nesse lugar da Bíblia. Em outras passagens é mencionado que Deus está acima de todas as coisas e que Ele pode fazer qualquer coisa, mas com essas palavras é o único momento que aparece na Bíblia inteira. Então, por causa de uma dúvida sincera de Maria, o anjo vira para ela e diz isso, porque para Deus nada é impossível. A terceira coisa é que depois que Maria escuta que para Deus nada é impossível, Maria se entrega por completo. Ela sabe das consequências que poderiam vir daquela ação, do fato dela estar se entregando. Ela sabe que ela poderia ser desprezada pela sociedade. Naquela época, as mulheres, elas eram muito inferiorizadas. E uma mulher solteira, virgem, que estava grávida, poderia ser... Na verdade, uma mulher solteira que estava grávida, fora de um casamento, ela já seria ridicularizada por si só. Ela poderia, se o noivo não aceitasse se casar com ela, ela teria que recorrer ao pai dela e implorar para que ela pudesse continuar a viver naquela casa. Se o próprio pai dela rejeitasse, ela teria que viver nas ruas. Então ela viveria de esmolas ou viveria de prostituição, mas ela
seria completamente desprezada. E Maria sabia disso, ela sabia das consequências que poderiam vir de aceitar aquilo. Maria não sabia nada com relação ao futuro, ela não sabia o que esperar depois de aceitar aquilo que o anjo estava dizendo para ela, mas ela simplesmente aceita. A quarta coisa que Maria faz é demonstrar que ela busca por comunhão. Maria, o que Tim Keller diz no livro Encontros com Jesus, é que, aparentemente, Maria não tinha compreendido muito bem o que ela tinha acabado de escutar. Pode ser que não tivesse caído a ficha para ela do que tinha acontecido ali, do que ela tinha escutado. Então, ela busca alguém com quem ela pudesse conversar. E ela busca Isabel, que, por sinal, era sua prima e também era judia. E a primeira coisa que Isabel faz, primeiro que dentro dela o bebê se agita, ela estava grávida de João Batista, então ela já entende que ali vinha uma serva do Senhor que já ia conceber o filho do Senhor. Isabel já tinha entendido aquilo e ela diz isso para Maria. E de certa forma, isso com certeza pode ter fortalecido a fé de Maria, por ter ido buscar alguém. E como que isso se aplica para a gente hoje? Pode ser que em algum momento a gente passe por provações na nossa fé e a gente passe por períodos difíceis e pode ser que a gente não busque ajuda. Mas o que a gente vê aqui no texto é que quando nós estamos cercados por pessoas cristãs, por amigos e pessoas próximas, e quando nós buscamos ajuda, nós dividimos os nossos fardos. E essas pessoas fazem com que a gente se aproxime de Deus e creia em todas as promessas que Ele tem para a gente. Então, as amizades cristãs, as amizades que nós temos na família de Deus, nos levam e fortalecem a nossa fé. Mas afinal, por que Jesus veio ao mundo por meio de uma mulher jovem, virgem, pobre? Por que Ele fez tudo isso? Por que Ele não fez com que o seu filho viesse através de um rei e nascesse em um berço de ouro? Porque Deus quis mostrar para o mundo que Ele não age da maneira como o mundo espera. Porque Deus é Deus e Ele age do jeito que Ele quiser. E a gente vê isso nitidamente através da história inteira de Maria e de José. O nosso Salvador não nasceu em um berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura. O nosso Salvador não nasceu em um palácio, filho de reis, ele nasceu filho de camponeses desprezados. E a gente pode crer que essa história realmente veio de Deus, porque só Ele poderia ter feito tudo isso. Maria era ninguém, e ela se tornou a mulher mais conhecida do mundo, porque Deus foi até ela. E ela aceitou o que Deus disse, e ela obedeceu com humildade. Maria raciocinou, Maria duvidou, Maria se rendeu e Maria se conectou com outras pessoas. Eu acho que eu e você podemos fazer isso também. Oi pessoal, eu sou a Gica, vocês acabaram de escutar uma reflexão sobre a coragem de Maria. Se você quiser saber mais sobre, você pode entrar no nosso Spotify e escutar um podcast sobre isso, ou olhar também o nosso e-book que está disponível para download nas plataformas da Light. É isso, fiquem com Deus, até mais.